Pronto. Pronto! Olha, estamos adiantadas, 1 minuto mais. Adiantada, mas acho que já estamos live. Deixa eu ver. Deixa eu só olhar aqui. Eu sempre. Apareceu aqui pra mim. Apareceu? Uhum. Então, pronto. Minha mãe entrou. Já entrou? Já tem. Bom, gente, bom dia. Quem tá aqui, quem tá na América do Norte, e quase boa tarde para quem tá aí no Brasil. Meu nome é Carolina Hack, e hoje é a nossa segunda entrevista sobre brasileiros que jogam pickleball pelo mundo, e tenho o prazer de apresentar a Marcela, que está... Qual que é a cidade que você está, Marcela? Na Flórida, você vai falar. Fort Myers. E a Marcela hoje é a nossa convidada, super especial já. Obrigada por estar aqui, conversar com a gente. E Marcela já conhecia a Mari, então você vê, as coisas estão conectadas. E a ideia, como a gente, é promover mais o esporte, então a gente faz essa entrevista em português, depois a gente coloca a tradução em inglês. Então, if anyone is listening in Portuguese, we're going to speak in Portuguese today, but after I'm going to add the subtitles or the caption in English. Então, vamos falar em português. Obrigada, Marcela, e vamos começar pelo começo. Se apresenta um pouco, conta onde que você está e um pouco assim do seu background, antes do pickleball. O que você fazia, como foi parar nos Estados Unidos? Não, obrigada a você pelo convite. Então, eu sou de Andradina, interior de São Paulo. Comecei a jogar tênis com 10 anos, mais ou menos. Competi 11, 12 anos na FPT, até os meus 14, 15. Daí, com 16, eu me formei e fui para os Estados Unidos jogar college tennis. Eu joguei 4 anos no Tennessee, chama Battle University. E depois, no meu último ano, foi quando o Covid veio. Daí eu tive que voltar para o Brasil, perdi meu senior year. Só que eu ganhei 1 ano para jogar. Então eu decidi transferir. E transferir para uma outra faculdade que a gente jogava contra, Cumberland University, também no Tennessee. E fiquei 2 anos lá. 1 ano eu joguei e no outro ano eu fui graduate assistant para fazer o meu MBA. E você fez que curso enquanto você estava fazendo? O undergrad eu fiz de business mesmo, e com Spanish minor, e depois eu fiz o MBA por 2 anos. Não estou usando. Foi só para jogar tênis mesmo, para continuar jogando. O estudo tinha... Sim, aí no meu último ano, no meu último semestre, uma menina que joga do soccer, os pais dela jogam pickleball, eles eram mais velhos e tal. Aí ela apresentou para as meninas do tênis e a gente ficou jogando assim, tipo, brincando nas quadras de tênis mesmo. Colocava, tipo, desenhava com giz a kitchen, né? Porque na quadra de tênis não tem, e ficava jogando lá só for fun. E quando eu me formei, eu mudei para a Flórida com meu namorado, que ele também jogava golfe na faculdade. Tá. Daí a gente... Só voltando assim, isso foi então depois do Covid, foi em 2021. 21, tá. 21, 22, espera. Nossa, eu nem sei. Não, que eu só tava querendo chegar assim. Não, foi depois do Covid. 2 anos. 2022. Tá. Aí eu me mudei pra Flórida com ele e ele começou a trabalhar num country club, né, como golf pro, e eu usei meu 1 ano de OPT para trabalhar. Comecei com tênis, daí eu mudei para pickleball, comecei a jogar pickleball todo dia. Então, conta um pouco, como que foi o bichinho do pickleball te picou? Então, quando eu mudei pra Flórida, tem quadra de pickleball aqui, cada esquina. Você, tipo, vai ver quadra de pickleball, tá lotado, todo mundo jogando, parque, muito country club aqui também. Daí, quando a gente morava, no apartamento que a gente morava antes, 1 mile, tinha
quadra de pickleball, tipo 12 quadras. Nos condomínios, né? Sim, nos condomínios. Era um parque. Então, tipo, tinha um apartamento, mas aí você saía do apartamento, tinha um parque, chama Brooks Park, é tipo super lotado até hoje, assim. E aí eu comecei a ir lá todo dia jogar, aí com um povo mais velho, né? Você chegava já, assim, sozinha e falou. Eu jogava, vou jogar. Aí comecei a jogar, tipo, depois do trabalho, assim, aí você vai conhecendo as pessoas, vai jogando, e eles ganhavam de mim, tipo assim, 70 anos, Não é? fácil, e eu ficava, tipo, não é possível. Pois é, conta um pouco disso, porque assim, eu acho que assim, quem não joga, e talvez no Brasil, até para a gente. No Brasil, o movimento do pickleball é um pouco diferente do que acontece aí e que acontece aqui. Aqui começou com os mais velhos, né? Assim, ainda a grande maioria, ainda nos Estados Unidos, eu acho que assim, agora tem muita gente jovem jogando, daí você pode até falar um pouco mais, né? Assim, no seu grupo você tem visto esse movimento de gente jovem que ou que veio do tênis ou que não, é um esporte legal e porque tem tanta quadra e aparece. Mas aqui no Canadá ainda assim, majoritariamente é de gente mais velha. Agora que tá começando a vir gente mais nova, mas. Mas aí também. E no Brasil não, né? Pelo menos assim, eu converso com. Tá lá assim, é o pessoal do tênis, pessoal do beach tênis, talvez que. Mas assim, o pessoal que é mais velho ainda não olhou isso como um esporte para. E é isso, a gente joga contra 60, né? Assim, se eles, quem tem mais experiência no esporte ganha de 20, 30 anos, porque não precisa de tanta parte cara e tudo isso, não é? Sim, é mais tipo touch, assim, é um jogo mais devagar, a quadra é menor, então qualquer pessoa, assim, que mesmo se não vem do tênis, consegue jogar muito fácil, assim, não é um esporte, por exemplo, o tênis, para você sacar, demora um pouco, mas o pickleball é muito fácil de aprender, tipo, é mais social, muito legal. Daí você joga pela primeira vez e já adora, né? Tipo, não tem como não gostar. Sim. Aí eu comecei a ir jogar com eles, daí você vai melhorando, né? Vai entendendo, tipo, agora eu tenho que que eu tenho que fazer. É bom, porque eu tava jogando igual deles, igual não tenho nenhuma resposta. Aí você vai conhecendo pessoas, fazendo connections, aí vai melhorando, vai jogando com grupos melhores, daí eles começam, tipo, geralmente, assim, quem é mais high level não joga muito em parque, joga mais em country club ou lugar privado. Daí eu comecei a achar grupo assim e jogar com eles. E decidi, tipo, tá bom, então vamos jogar uns torneios, vendo que dá. Depois de quanto tempo assim, que você estava nesse treino, de novo, você não fez aula, você foi lá e começou a jogar. Não existe, tipo, ter um coach, né? Igual. É isso que a gente conversa. Acho que quem assistiu com a Mari, assim, é um pouco diferente, né? Não tem, mesmo você num nível mais pro, você não tem. Quer dizer, tem. Você pega alguém pra drill ou 4 pessoas e joga por 2, 3 horas. Mas peraí, mas me conta um pouco assim, então, quanto tempo você ficou jogando nesse recreation? Então, Você decidiu quando eu tava no meu último semestre, eu e as meninas do tênis, a gente decidiu fazer um torneio local que tinha lá em Nashville, que era onde a gente tava. A gente falou, vamos jogar, vamos jogar. Daí a gente pensou, que nível que a gente vai, né? Sim. Daí a gente foi no 4-0. Okay. E aí a gente ganhou tudo, tipo, todas as meninas do tênis, mas jogando assim, com gente bem mais velha no 4-0, do nada. Esse time de tênis tá fazendo aqui? Feminino, vocês foram com misto também? Não, feminino, só as meninas. Os meninos não gostavam muito, não sei. Daí... eu vejo um movimento, assim, principalmente de tenistas, mais mulheres vindo para o esporte pro pickleball do que homens. Não sei se você percebe isso. Assim. Sim, aí a gente ganhou e tal, e quando eu mudei pra Flórida, eu comecei a jogar, tipo, 5-0. Tá, 5.0. 5.0. E já é o porque assim, só para explicar, porque muita gente. O 5.0 é o último nível antes do Pro, vamos dizer assim, né? Não sei se é mais agora. É como se fosse uma categoria A. O beat, assim, não sei. Aí teve uma, tipo, em simples, como eu vim do tênis, eu falei, vou jogar 5.0 dupla e eu vou jogar Pro em simples. Não tem como. Eu peguei a Georgia Johnson, primeira rodada. Mas eu fiz, tipo, 6 pontos. Foi 11-3, 11, sei lá, 11-3.
Tava ganhando de 3-0, super feliz, depois blink, 11-3. Mas e naquela época, não sei, assim, naquela época não faz tanto tempo, isso faz o quê? 1 ano e meio atrás? 1 ano e meio, naquela época ela era um APP, ela era cabeça 1. Mas então, hoje você tem, hoje assim, para entrar numa chave principal, você tem que participar de Não, Qualify, porque já tinha tem 8 meninas na chave, 8 meninas na chave simples. A gente simples, tinha né? hoje tem tipo qualifier, bem. Não, é impressionante como cresceu o esporte. É isso que eu tô falando. Em 1 ano e meio, você não tinha quase ninguém jogando, principalmente simples, né? Duplo tem mais. E tipo, qualquer pessoa pode criar um perfil e registrar assim pro torneio. Eu acho que eu sou pro, pronto. Antes, né? Agora não. Agora não tem como. Agora você tem que ter seu rating, né? Aí você foi lá na primeira, tipo, foi uma boa experiência. Mas aí eu ganhei bronze no 5 no APP. Olha! Aí você falou, bom, então tô ali. Tô ali. Uhum. Aí depois. Daí fui começando, tipo, a treinar, jogar mais 5 e daí na Flórida tem muitos torneios, tipo, local, assim. Não necessariamente, antes era só APP, PPA ou local tournaments. Daí eu jogava, tipo, 5 local, aí ganhava gold. Daí eu falei, vou tentar pro. Aí eu comecei a tentar jogar pro, e igual, acho que a Mari comentou isso, ninguém te conhece, né? Ninguém quer jogar com você. Isso é outra coisa, como você arranja parceiro, né? Que a gente ficou conversando muito. Como você, né? Você não é conhecida ainda. Tem que jogar e mostrar que você, tipo, joga bem, e aí eles começam a te chamar, a falar, tá bom, vou te dar uma chance de jogar com você. Sim. Mas foi muito engraçado, porque meu primeiro APP que eu joguei pro em todos os eventos foi quando eu conheci a Mari. E foi um na Flórida, acho que em Daytona, não lembro. Daí eu tinha uma parceira que era daqui, e ela ficou doente e não pôde ir. A Mari comentou. E um dia antes, a Mari tava jogando simples, e eu só ouvindo, né? Tipo, vamos, não sei o que. Que ela é loud, assim, super gente boa. Só que eu sou meio quieta, então eu fiquei meio com vergonha de me apresentar e falar, oi, eu sou do Brasil. Porque, tipo, eu não conheço ela do Brasil. A gente se conheceu aqui. Daí, meu amigo que ia jogar mista com ela, que apresentou a gente, aí a gente é amiga até hoje, tipo, conversa bastante. Só que aí a gente pegou, tipo, uma chave difícil. Eu tava super nervosa, porque era meu primeiro pro em todos. Mas agora passou, nervos passou. Já passou. Aí depois então, vocês jogaram juntos, mas hoje, então, falando um pouco de parceria tal, que ela explicou como que ela. Ela falou que ela gosta de jogar com canhoto, porque ela gosta de ficar do lado esquerdo. Então, hoje você tem um parceiro misto e feminino que você sempre joga e treina ou não? Cada campeonato você vai trocando? Como que é essa. Então, eu não tava jogando muito torneio fora da Flórida, né? Por causa de expenses, essas coisas. Daí, como eu decidi fazer o visto, 1 ano atrás, não, 6 meses atrás, teve aquele English Open do APP. Não sei se você já ouviu. E eu tava na Alemanha. Lá na Inglaterra. E eu tava na Alemanha no summer com o meu namorado, na casa dele. E aí, uma menina que ia jogar, que era parte do time da APP, né? Ela não pôde ir. Daí, uma menina que chama Amanda e o Louis, que é da Inglaterra, eles estavam sem parceiros. Daí eles me mandaram mensagem, tipo, quer jogar? Eu falei, vamos, tal. Aí eu fui pro English Open e foi lá que eu conheci o povo da APP, o Next Gen, né? Eu não sou mais Next Gen, mas assim. Só explica, o que é Next Gen, para quem não. Assim. Next Gen, porque acho que é under 23, todo mundo que tem menos de 23 faz parte do time, assim, da Next Gen. Pode jogar o Next Gen, que é os mais jovens. Juniors, assim. Juniors. Só que juniors até 23, em vez de ser 18. Tá bom. Aí conheci todo mundo lá, e aí eu falei, a gente foi bem, tipo, a gente perdeu na semi, eu e a Amanda. E eu perdi nas quartas em mista, mas, tipo, joguei super bem, porque na Alemanha não tinha pickleball. Então, eu fazia 1 ou 2 meses quase que eu tava sem jogar. E eu tava, tipo, muito
muito excited para jogar, que eu acabei jogando, tipo, super bem. Super bem. Aí eu decidi começar a jogar mais e começar a viajar e tal. Mas é difícil porque, tipo, todo mundo tem seu parceiro por meses. Tá. Tipo, 3, você já combina, assim, muito antecipadamente, né? Esse que é o ponto. Não dá pra... Daí, nos próximos 2, 3 torneios, eu vou jogar com a Rena, que foi a que jogou com você, no Canadá. Você vê, gente? Olha isso. Nossa. Você falou pra ela, não? Eu falei, depois eu mando uma mensagem pra ela, uma foto. Não, então deixa eu explicar, até para as pessoas entenderem a conexão. Porque a verdade, Marcela, assim, eu comecei com isso, mas muita gente nem não sabe de mim, mas também eu não, assim, hoje é para falar de vocês. Então, um dia eu falo sobre a minha história aqui, quem quiser saber. Não, fala. Gente, mas só para que engraçado como esse mundo do pickleball acaba sendo muito pequeno. Muito pequeno. Mesmo assim, a conexão Brasil, Canadá, Estados Unidos, olha que loucura, né? A gente pensando, aqui no Canadá eu jogo, como nos Estados Unidos que tem MLP, que é de times, né? Porque você tem MLP, você tem APP, PPA. APP é como no tênis, você joga com o seu parceiro individualmente, vamos dizer assim. E MLP é como se fosse a Copa Davis, que você joga com times. Mas, sei lá, vamos fazer esse paralelo, né? Então você joga com times, tem algumas regras diferentes, tá? E aqui no Canadá eles, o ano passado, criaram algo parecido com o MLP, que chama CNPL, que é Canadian National League Pickleball. E eu joguei a primeira vez num time, eu era substituta do time que chama Toronto United, e aí acabei virando, jogando, principal, porque a menina do meu time se machucou, e a Hannah, que é canadense, então vamos só contar. Só que ela nunca jogou pickleball aqui no Canadá, só que esse campeonato CNPL só pode jogar canadense. Então, essa é uma coisa. Sim. Não pode, tipo, se você, Marcela, quiser jogar, você tem que ter enfim, é canadense mesmo. E ela, apesar de nunca ter jogado, jogava nos Estados Unidos, era apta a jogar CNPL. E ninguém conhecia a Hannah, assim, no mundo do ela é daqui da Flórida. Ela mora na Flórida, só que ela era do squash, né? Ela foi campeã. Enfim, a gente jogou juntos, também não conhecia. E aí eu falando com a Marcela, né? Ela falou, eu vou jogar com a Hannah. Eu falei, nossa, mas a Hannah é do meu time. Então, assim, acabou que... né, assim, acabou que todo mundo se conhece, assim. Se conhece ou joga junto. E a Hannah tá super dedicada, né? Bastante, tá melhorando também. E aí, enfim, os próximos 2 campeonatos com ela, é isso? Não. 2 ou 3, sim. Legal. Os PPA e APP, como que é? APP. Sim, eu tô focando mais no APP agora. Tá. Daí eu conheci ela no APP, já joguei contra ela. Daí ela me mandou mensagem perguntando se eu queria jogar, porque, tipo assim, a Mari gosta muito do lado esquerdo, eu gosto muito do lado direito, mas eu não sou canhota. É que eu gosto do meu backhand melhor do que do meu forehand, mas eu gosto do meu forehand dink, só que eu prefiro ficar do lado direito, porque quando eu comecei a jogar aqui, só tinha homem e eles sempre stack. Tipo, me mandavam pro lado direito, né? Vamos lá. Pois eu não sei se o pessoal sabe o que é stack. Será que em português fala stack também? Eu não sei. Como que fala? Não sei também. Não sei, gente. Se alguém deixa eu ver se alguém fala como é stack. Bom, stack Lucas. O Lucas, eu sei que ele tá vendo. Se alguém... Como que fala stack? Mas stack é quando você fica de uma maneira que você sempre fica de um lado. De um lado, do direito ou do esquerdo, mesmo se a sua posição é oposta. Então, você saca e aí já vai para o lado oposto. E, geralmente, na mista, o homem fica do lado esquerdo, se ele é destro, né? Para pegar mais quadra e pegar a direita no meio. Exato. E a menina fica ali com 30% da quadra, só na direita. Mas... Aí eu comecei, tipo, desde quando eu comecei a jogar, eles me ensinaram a stack, e eu só stack, então eu gosto desse lado. Você gosta desse lado. Eu tô tentando aprender o lado esquerdo, mas eu também sou pequena, eu sou baixa, tipo, eu tenho 1,60, 1,58, 5'2", sei lá, e do lado esquerdo acho que tem que ser mais agressiva, tem que pegar mais, se mover mais, então eu fico lá do meu lado direito. Do lado direito. É que nem eu, você tem exatamente a mesma estatura que eu. Marcela, o Lucas tá falando que fala stack ou posição fixa.
Aí, aprendendo. Posição fixa, Sim. Como eu sou canhota, eu sempre estaco também do lado direito, porque aí fica os dois no meio, os dois Sim. no meio. Mas, olha que interessante, eu no time, né, no CNPL, o meu parceiro misto, ele é canhoto também. Ah, sim, aí Então, você eu tem que jogo, aí o que acontece? Eu jogo na esquerda, então no stack, né? Porque jogo na esquerda, porque aí ele fica com o meio. Mas eu gosto de dink também com o meu forehand, que é a minha esquerda. Eu também. Né? Então, você é que nem eu, só que você não é canhota, você gosta do seu. É o oposto. Mas muita menina, a maioria das meninas gostam do lado direito. É bem difícil de achar uma menina que gosta do lado esquerdo. Tipo, a Mari é uma das melhores jogadoras que eu já vi do lado esquerdo. Legal. Uhum. Mas aí quando é misto. Daí ela tem que arranjar canhoto. Canhoto, eu falo, meio é meu. Ou não, ou achar gente que é que nem você, porque tem vários homens. Então, assim, eu já Aqui também não se importam de gosta jogar normal, tipo, play straight up. não é? Gosta do backhand no meio. Então, assim, é uma questão também Uhum. né, Tá, então com a Hannah, estão falando. Então aí você vai Daí com a jogar. Hannah, ela joga, ela não se importa de jogar no lado esquerdo, então eu vou jogar com ela. E a gente vê, tipo, a gente treinou faz 2 dias e dá certo, então. Deu certo. E vocês vão jogar quando? Qual que é o Eu próximo? vou jogar Miami, Delray ainda não sei, e talvez New York City. Tá. Você vai jogar o US Open, não? Eu vou jogar o US Open, mas com minha outra parceira, ela chama Carolina também. Ah, tá. Também joga do lado esquerdo. E com mista, eu vou jogar com o Eric Onsins, que é brasileiro. Então, ele é filho do Jaime Sims? Ele é filho do Jaime. Daí a gente vai jogar o US Open junto. A gente já jogou um APP junto também, mas ele ainda tá jogando tênis pela faculdade, ele tá no último ano. Tá. Então, realmente, no final de semana, ele não pode, porque ele tem tênis. Uhum. E ele não pode, tipo, commit, assim, pros APPs e tal. Entendi. Mas a gente treina, tipo, eu vejo ele, a gente treina junto, joga junto. Ah, que legal. Não, porque eu sabia, eu ia perguntar para você e para Mari se tinham homens brasileiros. Uhum. O Eric tá jogando bem. Ele ganhou, acho que o Next Gen ontem de simples. Ah, é? Vamos ter que falar com ele, poxa. Mandou uma mensagem pra ele. Eu mandei. Eu falei, eu queria até falar. Nossa, o Jaime, na época que eu jogava tênis, ele era o. Uhum. Sabe assim, ele. Mas se ele puder conversar, ia ser legal ver uma visão. Porque, assim, a gente está aqui sempre mulheres tal, e ele ainda joga tênis, então até entender como que está sendo essa transição. Que legal, né? Bacana. Então tá, vamos torcer para você. E você vai jogar simples também? Não. Nesses campeonatos Não, você joga. eu cansei de simples. Não gosto muito, assim. Não, sei lá. É mesmo? Quem vem do tênis normalmente gosta. Eu ficar, tipo, muito em dupla quando eu mudei pra cá, porque todo mundo jogava dupla, e aí eu não joguei mais simples. Então, também falei, é muito também, muito, muito caro, primeiramente, para sign up para os 3 eventos toda vez. E eu Vamos falar um pouco disso. Eu nem tinha colocado aqui no roteiro, mas eu acho que é legal, até porque, para entender esse movimento de virar pro, né, e assim, se dedicar ao esporte, por exemplo, 100%, porque você tem vários níveis, obviamente. Você tem lá na Ali Ben Jones que estão, né? Ninguém mexe ali. Mas hoje, assim, conta um pouco, Marcela, para você participar de um campeonato. Vai imaginar, hoje você tem patrocínio, por exemplo, de raquete, roupa, ou campeonato? Então, eu estava com a Adidas há alguns meses atrás, e agora eu tô esperando algumas marcas aí. Legal. Tipo... Mas de raquete você joga com a Adidas? Não. Não mais. Agora eu tô jogando com a Engage, mas não assinei com eles. Eu tô free agent. Então. Mas vamos lá, para equipamento, raquete é algo impossível. Quando você assina com alguma marca, eles vão te dar, tipo, unlimited, assim, se quebrar, ou, tipo, você pode mandar para eles, precisa de mais. Todas as marcas de raquete acho que ajudam e mandam, assim. Roupa, a questão toda é a parte das inscrições, viagens, tudo isso, né? Então, assim, é caro, não é? Assim, quanto, tipo, para participar, porque no nível, só para também a pessoa entender,
no nível Pro, todos os campeonatos você tem todas as categorias, né? 3.0. Só que o Pro, porque tem dinheiro envolvido e tudo isso, é mais caro para você participar do que as outras categorias, certo? Uhum. Sim, é bem mais caro. E daí, por exemplo, você tem que arranjar geralmente patrocínio de raquete, eles, dependendo de qual tipo de jogador você é, eles te ajudam um pouco com o stipend, né? Tipo, eu te dou, não sei, esse amount de dinheiro pro ano para você gastar em torneio, essas coisas. E quanto mais alto o seu nível, melhor mais dinheiro você ganha. Exato, é. Então, para quem tá começando, é bem difícil de, tipo, break. Só se você começar, tipo, você vai ter que gastar bastante no começo, até você mostrar que você joga, até você conseguir parceiros melhores e, tipo, resultados melhores, para then essas raquetes, essas marcas e os sponsors começarem a te responder. Ou, sim, é bem no começo. Porque além das inscrições, porque se você participa de 3 campeonatos, é o quê? Só eu tô falando, é tipo quase $1.000, né? Assim, quase de inscrição. Não, de inscrição, acho que cada evento é tipo uns 200, assim, dólares. Não, e tem a taxa que você paga para participar do campeonato e depois cada evento você paga mais, não é isso? Aí não é isso, assim, pelo menos E aí, fora isso, você tem hotel, voo, comida. Porque os campeonatos, eles começam. Não é só. Porque agora mudou também, né? A regra, eu tava lendo. Você tem que chegar assim no lugar pelo menos um dia antes, né? Vamos lá. Sim, aí geralmente era tipo na quinta simples, na sexta mista e no sábado dupla feminina e masculina. Mas agora tem tanta gente se inscrevendo que agora tem pre-qualifier, tem tipo qualifier, então você tem que chegar lá, sei lá, na terça. Na terça. Ficar a semana inteira. Exato. E aí você fica. Aí é mais dinheiro envolvido, tipo, e não é igual ao tênis, que se você jogar algum torneio assim profissional, se você ganhar uma rodada, você já ganha dinheiro, não é assim. Aí é só o quê? Como que assim? É só quando você. Não, agora o APP tá pagando até o ninth place. Então, tipo, os top 9 ganham dinheiro, mas se você não tá entre o top 9, você só tem diferença. Exato, e assim, exatamente. E para estar top 9, vamos lá. É difícil! Porque e a questão, assim, só para também explicar, mas esses campeonatos eles são double elimination, não é? Ou seja, dupla elimination. Você joga um, se você perder, você ainda tem chance de jogar mais um. Antes você tinha a chance de jogar mais um e ganhar até o losers bracket. Mas agora quem perde na primeira rodada e na segunda rodada vai para jogar por ninth place. Então você joga pelo nono em vez de jogar pelo bronze. Então agora não é. Então não tem mais losers bracket. É uma losers bracket para todo mundo que perdeu na primeira ou na segunda. Mas em vez de ganhar bronze, você ganha nono. E aí ganha dinheiro também. Sim, mas aí você não tem mais chance, então, de, tipo, você perdeu, não tem mais chance de recuperar e ir lá para. Não. Caramba! Uhum. Não, então tá mais difícil. Mas isso é pelo número de pessoas. Então, assim, tá virando quase igual ao tênis, né? Assim, você perdeu, tchau, tá fora. Perdeu, tchau. Daí, e também tem qualifier até para women's singles agora tá tendo. Women's doubles também tem qualifier. Tá crescendo. Eu joguei Punta Gorda. Em women's doubles, eu tava na main draw com a Carolina, que é uma menina que eu geralmente jogo também. Uhum. E aí a gente ganhou a primeira rodada, daí na segunda rodada a gente perdeu da número 1. Porque, né, se você não tem tanto... Sim, se você começa lá embaixo, você vai... E no último torneio que a gente jogou junto também, a gente ganhou a primeira rodada, na segunda rodada a gente pegou o número 1 de novo, que aí era a Simone Harris. Mas foi um jogo bom, tipo, foi legal. Mas nesse outro a gente pegou a Megan e a Suzana e, nossa, elas jogaram bem. Elas são. Então, a Suzana. Legal, porque as duas. Eu acho que assim, ainda no APP tem bastante gente que veio. Por exemplo, a Simone, eu tô falando ali, ó, mais de 35. Ainda... elas são. Elas são. Ainda estão lá ganhando.
De novo, é aquele jogo que você, né, tendo experiência e tudo isso, mas tá vindo muita gente jovem e você acha que o jogo, por exemplo, de quando você começou agora, eu sei que faz muito pouco tempo, tá mudando, assim, em termos o feminino Então, eu acho que o feminino sempre foi, tipo, super agressivo, mais assim. Um, agressivo, né? dois, três, Jinx, inspira, acabou. Pá. Ah, adoro, eu também. E eu gosto muito de jogar mista, porque eu só jogo mista aqui. Então, tipo assim, é o meu favorito. Mas o que eu acho que tá mudando é essa tecnologia dos novos pedals, né? Que aí fica mais rápido, a bola vem mais rápida. Essas bolas também, tipo, são bem rápidas, então o jogo tá sendo muito mais rápido, eu acho. Tá, mesmo no masculino e misto. Porque aí é o estilo, assim, eu vejo, nossa, o masculino, os ralis são bem mais longos, né? Tem muito. Eles drink, Exato. assim, e mulher não, é louca. Feminina já. E é muito curioso, porque teoricamente. Mas é legal de assistir também. Eu também acho, mas é muito curioso nesse esporte, porque assim, a maioria dos outros esportes você pensa assim, sempre tem uma. É mais rápido, no masculino, né? Seja pela força, seja por uma série de questões, assim, mas relacionadas biologicamente, vamos dizer assim, né? Mas no pickleball, não. Eu acho que é o estilo. Não sei se talvez, o que eu sempre penso, mas não sei, tem muito mais gente feminino que veio do tênis do que homens. Também Não acho. sei se você tem. Não é assim, como no tênis, por exemplo. Eu acho que no masculino eles têm mais reach, né? E eles têm um reflexo muito bom. Então, porque eu vou speed up, sendo que eu sei que o menino vai. Sim, no feminino não. A gente, tipo, por ser mulher, sim, a gente não tem um reflexo tão bom igual eles. É diferente. Então, geralmente quem inspira ganha ponto. Sim. Mas agora, de novo, assim, mas também, mesmo as meninas têm os rallies longos, porque todo mundo está evoluindo, né? Então, assim, é o que eu sempre falo aqui, até um nível, por exemplo, até uns 4.0, não sei se você compra, pelo menos quando eu vejo aqui, quando eu estou treinando as pessoas, até o 4.0, quem tem o drive forte, vai ganhar jogo. Vai ganhar jogo porque a pessoa não tem o reflexo tão rápido, não entende, né? Então, assim, vai ganhar jogo. Só que quando você quer ultrapassar essa barreira dos 4.0 para ir para a próxima, que é ali, né? Do 4.5, não vai ganhar jogo se você não, primeiro, não inspirar no lugar certo, no momento certo. Não é que você não pode, mas assim, você tem que ter muito mais estratégia. E saber, tipo, quando fazer. Quando, onde, né? Tipo, pegar aqui, né, no Chicken Wing, aqui na asa de. É mais estratégia, assim, eu acho que. E também o dink, o third shot drop, tem que saber também. Exato. Então, assim, isso que eu falo, é importante, mas assim, não é. Mas é realidade. Mesmo aqui o nível que a gente chama de Open ou Pro, que é aqui no Canadá, que é um pouco abaixo daí, mas assim, a gente joga no mesmo. A Hannah joga, tipo, eu jogo. O feminino, o masculino, eu acho que assim, o feminino a gente tá mais perto, assim, eu fui para ir para Califórnia, eu joguei contra quem era pro, não os pros tops, mas assim, joguei, ganhei um jogo, deu um jogo. Só que o masculino eu acho que tem uma diferença do pro aqui para ir, assim, alguns ali, o top do canadense, obviamente eles conseguem jogar. Só que o que eu vejo é isso, assim, o jogo tem uns rallies muito mais longos, a gente sabe quando, mas é mais agressivo ainda, o feminino, é muito mais. Não, mas é legal. Tipo, é legal de assistir também, principalmente, porque, por exemplo, quando você está assistindo um jogo de homens, assim, às vezes demora, né, o ponto. Então, tipo, dink, acho que pra TV. Na TV, muito. Às E vezes. o MLP também, tipo, esses de time também é super legal de assistir. Não, então, aí falando, time, você tem planos de jogar, tentar ou não? Qual que é o seu. Sim, eu tô, tipo, eu apliquei, assim, agora que eu tô começando a ter, tipo, resultados melhores. Então, só que ninguém sabe o que vai acontecer também, porque eles, né, não sei o que vai acontecer. Pois é. Pois é, todo mundo que a gente tá falando, mas ninguém sabe meio que o que foi anunciado lá atrás, na verdade, não sabe se vão cumprir. Tem que esperar e ver o que vai acontecer com essas ligas.
Daí eu tô jogando APP. APP, legal. Aí eu assinei com essa NAPP do Canadá. Ah, é? Eu achava que ia ser de time, mas não é de time. Você escolhe os seus parceiros. Ah, é? Uhum. Então, Mas assim, não sei também quando que. Porque o primeiro evento era para ser esse mês, só que a facility não tá pronta. tá. Também tem que esperar. Então, vamos explicar. Então, o NPP é daqui do Canadá, é uma liga que o Jorge Horker, enfim, Quintero, que é um cara super aqui influente aqui, ele, principalmente lá do lado de Alberta, né? Então ele tá bem forte lá. Ele até é sponsor pela Lululemon. Super chique. Ele, assim, na loja, você vai na loja lá em Calgary, tem a foto dele. Tem a foto dele, que legal. E ele tem uma marca própria, que é Turco. Então, assim, ele tá fazendo muita coisa pelo Pickleball, principalmente por lá. E aí ele criou essa liga, que eu também achava que era de time, mas é uma liga que é North America, né? Então pode vir gente dos Estados Unidos, Canadá e México. Daí acho que são 3 eventos no Canadá, 3 eventos nos Estados Unidos e 3 eventos no México. No México. E aí. No ano, assim. Legal. Então eles também estão organizando. Então, tá acontecendo muita coisa. E a Marcela tá, que legal, vamos representar aqui no. Não! Mas ainda, então, tem muita coisa que tá para. Eu acho que assim, não sei se você concorda. É que é um esporte novo, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, muita gente tendo ótimas ideias, né? Mas, assim, aí chega num ponto que aí tem uma questão, de novo, dos facilities, né? Do lugar que você vai jogar, porque tem que ter um número de quadras mínimos. Aí na Flórida, que nem você falou, tem um monte, o tempo é legal, mas você vai para outros lugares, aqui no Canadá, tem uma questão, assim, de no inverno você só pode jogar indoor, onde ele está indoor, e aí você não tem um lugar que tem muitas quadras para dar ritmo num campeonato, né? Então, tem uma série de questões das viagens, que é caro para você viajar, a parte de patrocínio ainda, porque querendo ou não, para você ter uma premiação que faça sentido, você sair daí, vir para cá, você tem que ter toda uma, né? Se a premiação faz sentido. Então, acho que assim, é novo, tem muita gente querendo investir, mas ainda não está ainda super organizado, vamos dizer assim, né? Então, aí nos Estados Unidos, obviamente, muito mais, mas você vê, a própria MLP tem questões de negócio, porque como está crescendo, né? Todo mundo está querendo abocanhar uma parte do... E agora também tem muita gente profissional ou de D1 Tennis que está vindo, e essas pessoas que têm um nível high level already demoram, tipo, 3, 4 meses, eles já pegam, né? E já ultrapassam muita gente. Exato. Então, eu acho que o esporte vai mudar bastante nesse ano. E ano que vem, assim. E, igual a gente já tinha falado, vai ficar mais agressivo. Todo mundo que veio do Pro Tennis vai tentar também. Eu acho que como assim, tá aparecendo, tendo cada vez mais dinheiro, tá atraindo muita gente que, por exemplo, no tênis é muito difícil você chegar num nível... Ok, é um nível college, você conseguiu, né? Pagaram toda a sua faculdade, mas depois dali, né? Daí virou. Você, assim, ou você vai ser coach de tênis, mas e aí? O que você vai fazer? Assim, não tem muito. E aí é um caminho, né, para você continuar num esporte de forma competitiva e de forma profissional, que independe um pouco também da sua idade, e assim, é fácil de pegar, então por isso que, mesmo assim, mas também é aquilo, pega fácil, mas não é todo mundo que... Assim, que gosta também, ou que... Mas tem alguns exemplos, assim, tá bom, joguei uma vez e já vai pro APPPA, aí vai chegar na quadra e fala, calma, você tem um tempo inteiro. Mas, de novo, são pessoas conhecidas que trazem grana para a liga. Sim, trazem grana, visibilidade. Então, tipo, tem que tentar pegar esses top pros. Né? Assim, de diversos esportes enfim, eu acho que assim, a gente está vivendo um movimento de um esporte novo que tem, não sei, eu fico sempre pensando assim para os meus filhos, ou você quando estiver lá para frente, que assim, vai ser um esporte que todo mundo conhece, que já vai estar lá, vai ter liga que nem tem NBA, vai ter vai ter algo já assim, vai estar mas hoje a gente está pegando assim esse começo disso, né? Então assim, é muito legal poder ver. Muito incerto, assim, dessas ligas. Mas assim, é legal porque está sendo construído e estão investindo muito. Você vê que tem, assim, agora não só na América do Norte, mas, por exemplo, tem Duper, eles estão indo para a China. Não sei se você leu, China quer ser
quer ter mais jogadores que os Estados Unidos. Não sabia. Não, tá? Eu estava lendo assim uma reportagem, eles querem, estão investindo em termos de quantidade de atletas, não profissionais, Sim. que tem, e de fato eles estão investindo, fazendo muita coisa, mas por quê? Ótimo, eu estou aqui lendo as mensagens, eu já te falo. Mas porque tá vendo que é um esporte que tem tudo para ficar, não é só assim, né? Tem, assim, primeiro, dá para jogar de criança até mais velhos, é uma coisa bacana, só tem que agora começar a ajustar o formato. O que é o formato de TV? Mais de time? Né? Mas eu acho que tem tudo para crescer, e legal de poder estar fazendo parte desse início, né? Assim, sim, tá crescendo já, igual faz 1 ano e meio que eu jogo e, nossa, mudou tanta coisa já. Mas não é na sua vida, assim, você imaginava que... Vou imaginar quando você estava ali terminando o tênis, não tinha pickleball ainda, que você estaria no esporte de forma... Não, nunca que eu ia imaginar que eu ia jogar pickleball, tipo, o quê? Nem sabia o que era isso há 2 anos atrás. E mesmo assim, ser tipo sua profissão, né? É isso que eu tô falando. Exatamente. Sim. Então é muito. E não só como atleta, mas é isso que eu tô falando, todo em volta, ser coach, tem várias, assim, né? Tem muitas possibilidades para crescer dentro do esporte. Então tá, vamos lá, que a gente já tá. Você vê, a gente fica falando e já tá. Vamos ver aqui, ó, as mensagens, ó, estão falando aqui que te amam. Meu pai. Tá, Marcela, então vamos ler. E tem aqui uma. Deixa eu ler essa daqui, ó. Eu acho que quando a gente estava falando de destaque, de falar, alguém perguntou assim: no feminino, como vocês jogam aí? Lado definido, trocando o lado de acordo com o saque, ou com a jogadora da rede chamando o lado? Tá. Eu acho que ele tá perguntando quando no feminino se a gente stack também, se é half stack, eu acho que essa é a pergunta. No feminino é stack menos, né, do que homem. Às vezes a gente pode ficar e depois troca e vai, mas geralmente você tem o seu lado preferido e você tem que focar no seu lado. Então eu gosto, tipo, se eu vou jogar na direita, eu vou jogar a maioria dos pontos, eu quero jogar na direita porque eu já tô, tipo, locked in ali naquele lado. Então, acho que é bom o stack, mas às vezes, por exemplo, dependendo do retorno, não dá para trocar, daí fica, ou para mudar um pouquinho, tipo, vamos tentar mudar um pouco da estratégia. Sim. Mas em mista, sempre, a maioria das vezes você vai ficar no seu lado lá, 98% dos pontos. Mesmo quando tá na rede, quando é misto, acaba trocando, né? De como você pode. Eu não sei você, mas assim, aqui em geral a gente sign, né? Faz o sinal se vai trocar. Quando você tá na rede, se vai trocar ou não, para alguns, mas tem. Quem tá retornando fala sim ou não. Mas a gente, assim, quando você já conhece os jogadores, se você tá recebendo um saque de um cara, pelo menos. É muito forte, é difícil. Você já, tipo, não troca, ou tem aquele negócio que, não sei se você, de que finge que vai trocar, mas não vai. Mas é legal, tem várias estratégias, a gente pode até falar disso uma vez, mas é bacana. Eu acho que as estratégias fazem sentido, e aí, quanto mais você joga numa liga que você conhece os outros jogadores, mais ainda essa questão de mudar ou não mudar, e quando mudar, é importante. Então vamos aqui, ó. Vamos assim. Então, seus planos para o futuro. Como que você vê? Você quer assim, o pickleball vai ser seu full time? Já é full time job ou não? Como que você? Sim, eu tô aplicando pro visto, né? Para poder ficar aqui nos Estados Unidos. Daí through pickleball. Então tem que jogar pro. E eu quero, tipo, continuar jogando. Né? Pra ver até onde eu consigo ir. Tá. Então, e se, por exemplo, o esporte está crescendo tanto, se eu ainda conseguir manter meu nível, vou ficar jogando até quando eu puder. Lógico que vai, você é jovem, tem todo. Daí, então, eu tô treinando agora. Outra coisa também que eu queria falar antes eu só ficava jogando. Tipo, jogava lá por 4 horas no dia, 5 horas no dia. Agora, alguns meses atrás, eu comecei a drill. Boa, Então, e ajuda bastante, melhora bastante. Você pega uma pessoa e fica fazendo movimentos repetitivos, né? Drilling, 2 horas, e depois à tarde você pode jogar com seu grupinho. Mas antes eu não fazia drills, eu achava que, tipo, é chato. É chato, mas é legal quando você vê o resultado. Eu acho que assim. É chato, mas precisa.
Porque é o tal do treino, né? Como qualquer esporte, né? Se você tá só jogando, você vai lá, você fica jogando vôlei, mas você quando você vai evoluindo, né? Você tendo mais eu sempre falo assim, se você quer só jogar, que se é seu, ok, que é a parte recreacional, mas se você quer de fato melhorar, sim, tem que fazer drill, ou né, treinar coisas específicas e depois você aplica durante o jogo, mas cada vez mais é um movimento importante e fazer, tipo, training, né? Tipo, academia, alongar, essas coisas que eu também não fazia. E aí agora eu tô começando a fazer. Então, agora você tá já se estruturando mais, porque você vê resultado, né? Então, assim, e você vê, tipo, todo mundo tá colocando hard work, muita gente tá full time agora. Sim. Porque tem como ir full time por causa dos pagamentos dessas ligas e tal. Prize money também agora é bem mais alto. Então tem como tentar. Então. Aí você tem que treinar, 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 treinar. E não é igual, não tem um coach para ficar falando, vai embora, Marcela. Não, tem que levantar, acordar e vai. Mas é legal porque assim acaba dependendo, é bacana de você, possibilidade, né? Eu acho que assim, eu acho que à medida que o esporte vai evoluindo mais, eu acho que vão ter coaches específicos que vão poder, na verdade, principalmente time, por exemplo. Time tem um coach, você consegue treinar. Mas hoje em dia tudo é muito novo. Os coaches são os próprios jogadores, se você parar para pensar. Sim. Não tem, assim, quem era do Pickleball e se, sabe assim, jogou profissionalmente, aí se aposentou e virou coach. Não existe isso. Porque, além disso. Porque no futuro vai ser assim. Vai, mais ou menos, porque assim, você ainda tem liga profissional para 50 plus, que tem o NPL, né? Que é super competitivo, né? O próprio Jaime Alcides, ele e é super legal. Então, assim, eu acho que o esporte de novo, você é o seu próprio coach, você vai aprendendo esporte, mas à medida que vão surgindo né, mais especializações, você vê que você já tem. Todo torneio assim que você joga, você percebe que você tem que melhorar alguma coisa. Sim. Toda vez. Tipo assim, às vezes a gente tá jogando aqui por brincadeira, não dá para perceber. Você não presta muita atenção. Você tá lá, tipo, rindo e, legal jogar aqui. Mas todo torneio, quando você joga, você tem alguma coisa ali para melhorar. E tem uma parte que é importante, não sei, assim, eu acho que em todo esporte, no Pickleball também, que é a parte do mental. Porque assim, não é só jogo. Você pode fazer drill, você pode jogar, só que aí você chegou lá na quadra, bateu um nervoso. Nervosa já era. Já é. Então, assim, essa parte do esporte, a parte, né, de você. É super importante também. E você acaba ganhando isso à medida que você é exposto a cada vez mais a jogos. Eu te falei, quando eu comecei a jogar, mesmo vindo do tênis, jogando tênis a minha vida inteira, dá nervoso, né? Aí nos primeiros torneios eu ficava, tipo, super nervosa, às vezes não jogava bem, aí eu ficava triste, chateada. Mas quanto mais você joga, mais normal fica jogar para você. Exato. Então, muito bem. Então, vamos acabar aqui com as minhas perguntinhas. Assim, você só responde uma palavra. A gente fala que é meio brega isso, mas ok. A Mari, eu falei, Mari, você acha brega? Ela falou, mas vamos fazer, legal. Então, continuamos a fazer. E aí a gente termina aqui. Então, vamos lá. Qual que é o seu shot favorito? Two-handed backhand. Boa. Prefere jogar feminino ou misto? Misto? Mesmo com seus 30%? Não, tô brincando. Não, isso muda. Os 30 é brincadeira. Dupla ou simples, você já falou, que é dupla, né? Dupla, sim. Esse daqui também. APP, PPA ou MLP? Na APP. APP. Qual foi seu campeonato favorito até hoje? Eu gostei de jogar o US Open, achei muito legal. Principalmente o Split Age, que é... Pois é. Um Young Pro com um Senior Pro. Você vai jogar? Vou jogar Women's Split Age e Mista Split Age também. Legal, esse é legal. Então, no US Open você joga quantas categorias? 4, é isso? Esse ano eu vou jogar 4, né? Dupla feminina, mista e os 2 Split Age. Muito legal. Não vai jogar com a Simone? Não, né? Não. Ela é normal. Ela é normal, ela é que nem a Simone joga com o Jaime na mista. Jaime, é verdade. Eles ganharam ano passado, né? Sim. Verdade. Quem você acha o melhor jogador
e melhor jogadora do circuito. Eu não li o Ben Jones. Não tem, né? Todo mundo. Agora, essa é: quem você acha que pode quebrar o reinado dos dois? Eu acho que esse ano eles vão perder mais. Tá. Eu acho que será que tem alguém assim, você fala, nossa, aquela dupla tá. Acho que o Christian e a Catherine conseguem ganhar deles daqui em alguns torneios, eu acho. Simples já começou com ele, né? Agora simples com ela, não sei, hein? Não sei. Né? É difícil, ela joga muito bem. Gente, nossa, ela fez só 17, né? 18. E às vezes, por exemplo, ela tá perdendo, mas ela dá um jeito de virar e ganhar. Não, a parte dela, né? Ela é muito bom. Assim, assistir ela, olhar ali ela jogando, assim, algo que você fala, caraca, é incrível. Porque assim, mas ela tem um estilo realmente, nossa, é incrível. Legal. Não, muito bom. Então tá bom, obrigada, Marcela. Adorei bater um papo com mais de você. Te desejo super boa sorte. Tenho certeza que a gente vai te ver aí Você e a Hannah, vou torcer daqui. E como eu falei para a Mari, quando vocês quiserem vir aqui para o Canadá, ou combinar da gente ir para o Brasil, veja só, estamos por aqui. Sim, a gente vai mantendo contato. Isso, e obrigada por participar. E, poxa, super boa sorte para você. Tenho certeza que seu caminho vai ser super brilhante, assim. Obrigada. Então, para você também, no Canadá. Obrigada, meu caminho. No torneio também me avisa. Claro, mas eu não gosto da esquerda, então. Tudo bem, a gente só de se encontrar. Não, esse ano eu vou ficar mais por aqui, mas o ano que vem eu queria ver se eu jogo alguns campeonatos. Na Flórida é pertinho, né? Então, tem muita gente que vai para ir no inverno aqui, verão. Eu vou ver se eu me planejo e a gente se encontra, enfim. Sim. Então tá bom. Obrigada, Marcelo. Ó, eu vou finalizar aqui, só fica um segundinho aqui, só para eu. Peraí, deixa eu